Agora nós vamos para a nossa correção de ciências, atividade que nós fizemos na semana passada. Então, vamos dar início à nossa correção de ciências sobre os animais invertebrados, das páginas 34 a 37. Então, vamos lá, turminha. No primeiro exercício do Exercitando, nós tínhamos lá, dentre os grupos dos animais abaixo, pinte de laranja os quadros que contêm apenas animais invertebrados e de verde os que contêm somente vertebrados. Então, agora eu vou pegar a minha canetinha para a gente pintar de laranja. Laranja, nós vamos pintar os animais invertebrados. Então, nós vamos pintar aqui, ó. Minhoca, mosca, abelha e borboleta são invertebrados. Laranja, certo? Depois eu tenho lesma, caramujo, pulga e barata também são invertebrados. Laranja. Aí de verde, vou mudar para verde, nós vamos pintar os que têm animais vertebrados. Pinguim, cachorro, avestruz e galinha são vertebrados. Eu vou pintar bem bonitinho de verde. E vocês vão pintar mais bonito ainda que a Pro, hein? E o peixe, o sapo, a cobra e o rã também são vertebrados. Vocês vão pintar bem bonito de verde, certo? Então, a primeira lição era para colorir. Continuando, complete a frase com algumas das palavras que estão no quadro. Algumas. Então, o corpo do inseto, ele é dividido em, vamos ver, cabeça, tórax e abdômen. Por quê? Porque na cabeça é que vai ficar as antenas. No tórax ficam o quê? As asas, as patinhas, as perninhas. E no abdômen vai ficar toda a parte digestiva. Continuando, Emília resolveu escrever em seu caderno tudo o que havia aprendido sobre insetos. Para começar, ela pensou nas características desses animais. Então, nós tínhamos que colocar verdadeiro e falso. Todos os insetos possuem duas antenas na cabeça? Verdadeiro. O corpo dos insetos é dividido em cabeça, tórax e membros? Sim, nós acabamos de ver. Todos os insetos possuem asas? Não. Do abdômen dos insetos saem 6 patas? Também não. Do tórax dos insetos saem 8 patas? Não. A metamorfose dos insetos é sempre completa? Não, é falso. Prestem atenção, porque às vezes tem pegadinha, hein? Atenção, olha as pegadinhas. 6 e 8 patas, a diferença de insetos e aracnídeos. Continuando, vamos lá. Qual é o nome do grupo dos invertebrados que possui o maior número de representantes dentro do reino animal? Qual é o grupo de invertebrados? Acertou quem colocou? Os insetos. Depois da número 5, nós tínhamos que colocar I se fosse um inseto e C se ele fosse um crustáceo. O percevejo, ele é um inseto. E o siri, crustáceo. A mosca é um inseto, enquanto o camarão é um crustáceo, assim como a lagosta. Lembrando que os crustáceos são aqueles bichinhos, né, conhecido como frutos do mar, que tem as pinças nas patinhas da frente. Exercício 6. Assinale as afirmações a seguir que se relacionam com os crustáceos. Podem viver em água doce ou salgada, possuem conchas, possuem pinças, possuem antenas e possuem asas. Qual é a primeira? Podem viver em água doce ou salgada. E também possuem pinças. Só isso. Quais são as características dos moluscos?
Seu corpo é mole e podem apresentar conchas. Existem moluscos que têm conchas. Exercício 8. Assinale os animais que pertencem ao grupo dos aracnídeos. Nós temos aí o grilo, o escorpião, o carrapato e o percevejo. Se você marcou escorpião, acertou. E se você marcou carrapato, também acertou. O grilo e o percevejo são insetos. Aqui, a cigarra e a formiga são personagens de uma fábula. Então, você tinha que indicar qual invertebrado ela pertence. A cigarra e a formiga são insetos. Aí o Ita, perguntou para o Massaro o que ocorre com os animais que sofrem metamorfose. Vocês tinham que ajudar a elaborar uma resposta. Então, o que é uma metamorfose? A metamorfose é quando, os bichinhos nascem na forma de larvas e vão modificando sua forma até ficarem adultos, adquirindo o quê? A aparência com a qual nós os identificamos, assim como a borboleta e o sapo. Eles só sofrem a metamorfose completa. Eles nascem de um jeito e se transformam totalmente. Número 11. Para verificar se Ita havia entendido a explicação, Emília pediu para ele fazer uma relação do tipo de metamorfose. Nós vimos a metamorfose incompleta, a completa e o bichinho que não sofre metamorfose, que ele já nasce daquele jeito e ele vai adquirir aquela forma até a vida adulta. Então, é sem metamorfose. A traça, o que acontece com a traça? Ela é sem metamorfose. E o gafanhoto? Ela é incompleta. Lembra da asinha que o gafanhoto nasce sem a asa e depois que ele vai adquirindo a asa? E por fim, a borboleta que sofre a metamorfose completa. Aí o Massaro viu na televisão, num desenho animado com animais que continham 8 patas, mas nenhuma asa e nem antena. Como que são classificados esses animais? Que têm 8 patas, não tem asa e não tem antena. Acertou quem colocou aracnídeos. E a número 13, a Emília faminta, como sempre, começou a pensar no prato que a sua avó prepara em ocasiões especiais. Os mexilhões, o risoto com mexilhões, que vai também camarões e mariscos. A que grupo de invertebrado pertencem os mexilhões? Quem colocou moluscos acertou. E sobre o grupo dos moluscos, já que nós começamos a falar deles? Assinale somente as características que pertencem a esse grupo de invertebrados. Eles têm o corpo que é mole e eles também podem ter conchas. E para a gente finalizar a nossa correção, como são classificadas as aranhas? Quais são as funções da teia produzida por este animal? Então, as aranhas são aracnídeos, invertebrados, e a teia serve para que elas se locomovam verticalmente e também como armadilha para as presas, porque as presas ficam grudadinhas em sua teia. Muitos beijinhos para vocês. Já já vocês vão fazer uma atividade avaliativa e a gente se encontra amanhã, meus amores. Tchau!